Olá, chegamos à nossa aula número 7 do curso Análise Crítica de Falhas, um curso extremamente importante para todo profissional, independente seja da mineração ou não, para todo profissional, qualquer tipo de indústria, porque ele ajuda a abrir a mente e ajuda ao profissional a se destacar no mercado como uma pessoa não só proativa, mas como uma pessoa com capacidade visual e intelectual de analisar pontos críticos que podem levar a ocorrer a falha. Então, já vou adiantando, as empresas ficam de olho nesse tipo de profissional. E você vai ser esse profissional a ser procurado pelas empresas. Então, nós vamos, como o título já disse, nós vamos falar sobre a sinergia entre o 5W2H e o PDCA. E o que é o 5W2H? Nada mais é do que uma ferramenta de planejamento estratégico que facilita a clareza e objetividade na identificação de ações. Tá? Então, ao responder às 7 perguntas fundamentais, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto, essa ferramenta garante que nenhum aspecto relevante seja deixado de lado. Ela é extremamente útil para detalhar problemas complexos, organizar a execução e facilitar a comunicação clara entre as equipes. Cada elemento do 5W2H responde a uma pergunta específica. What? O que será feito? É uma ação. Why? Por que isso será feito? É uma justificativa. Where? Onde será feito? Qual a localização? When? Quando será feito? Aí entra na parte do cronograma. Who? Quem será o responsável? Então, escolhe-se a pessoa responsável por esse trabalho. How? Como será feito? Qual método a ser utilizado? E, por fim, o how much, ou seja, quanto que isso vai custar, o custo para a empresa. Tá? Então, um exemplo prático aqui, bem rapidinho, porque nós vamos aprofundar um pouco mais, é o caso de desgaste de polia. Então, se faz a primeira pergunta, what? Substituir as polias desgastadas. Why? Por quê? Né? Para restaurar o alinhamento e evitar problemas de vibração no sistema de transporte. Onde? Where? Na planta de britagem primária. Quando? Durante a próxima parada programada de manutenção. Quem vai fazer isso? Who? A equipe de manutenção mecânica. E how? Ou seja, como que ela vai fazer? Utilizando novas polias fabricadas em material mais resistente. E a última pergunta, que é quanto que vai custar tudo isso? Tá? Então, a estimativa de custo, nesse exemplo, R$ 15.000. Tá? Agora, o que é o PDCA? O ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, é uma metodologia usada para implementar e validar ações de melhoria. Ele garante que as soluções sejam planejadas, executadas, verificadas e ajustadas conforme necessário. Então, uma aplicação de PDCA nesse exemplo que nós vimos seria planejar o que? Baseado no 5W2H, definir os passos necessários para a substituição das polias, incluindo aquisição de materiais, agendamento da equipe e preparação do local. Executar, que é o do, realizar a substituição das polias durante a parada de manutenção, seguindo o plano estabelecido. E verificar, que é o check, é o próximo passo. Após a substituição, monitorar o desempenho do sistema de transporte até garantir que o problema de desalinhamento e vibração foi resolvido. E o ACT, agir. Então, se os resultados forem positivos, padronizar procedimentos para futuras manutenções. Caso contrário, revisar o plano e fazer ajustes conforme necessário. Então, vocês estão vendo, são duas ferramentas distintas, mas que têm uma sinergia muito forte
tá? E podem trazer um resultado muito melhor na hora da implementação de melhorias e na hora da análise crítica de falhas e criação de planos de ação. Então, a integração do 5W2H com o PDCA, tá, parte do que é a preparação. Então, quando você começa a fazer a preparação, o que você vai fazer? Então, você vai utilizar o 5W2H para definir claramente as ações antes de passar para o PDCA. A execução. Então, aplique o PDCA para implementar as ações definidas no 5W2H. O monitoramento, então você vai utilizar o ciclo PDCA para garantir que as ações estão alcançando os resultados desejados e para ajustar conforme necessário. Então, esse método, quando está integrado, oferece o quê? Uma abordagem completa e detalhada, assegurando que o problema seja identificado, solucionado e monitorado de forma eficaz. Então, agora nós vamos ver uma aplicação detalhada do 5W2H e PDCA no contexto da mineração. Para isso, nós trouxemos um exemplo aqui, que é o seguinte problema: aumento do desgaste nas correias transportadoras na planta de beneficiamento de minério. Então, esse aí é o problema que nós temos em mão e vamos ter que trabalhar e solucionar e descobrir a forma de eliminar essa falha. Então, a primeira coisa a fazer, tá, é aquela pergunta: o que será feito? Então, substituição das correias transportadoras desgastadas e implementação de novos procedimentos de inspeção. Então, explicando isso aí, as correias estão desgastadas em um ritmo acelerado, levando à necessidade de trocas frequentes e aumento dos custos de manutenção. O objetivo é substituir as correias e criar um plano preventivo que reduza o desgaste e prolongue a vida útil dos equipamentos. Agora vem o porquê isso será feito: para evitar paradas não planejadas e melhorar a eficiência operacional da planta de beneficiamento. E a explicação disso aí é o seguinte: a falha nas correias está provocando paradas inesperadas e atrasos na produção, o que resulta em perdas financeiras e baixa produtividade. A implementação de um plano preventivo pode melhorar a eficiência e reduzir os custos. Onde vai ser feito? Né? Como o problema já, o próprio enunciado do problema já diz, vai ser feito na seção de transporte da planta de beneficiamento de minério de ferro, tá? Explicando, ou seja, o problema está localizado no circuito de transporte entre o britador e a peneira, onde o desgaste é maior devido ao contato direto com o minério de ferro de granulometria irregular. Quando que isso vai ser feito? Durante a próxima parada de manutenção programada, no final do mês. Já especificou uma data para se realizar esse trabalho. Tá? Então, a substituição precisa ser feita durante uma parada planejada para evitar mais interrupções na produção. O agendamento também permite tempo para o planejamento adequado da aquisição de materiais e organização da equipe. Por isso que é fundamental, gente, traçar esses planos de ação, utilizar essas ferramentas, tá, para você ter um trabalho realmente eficiente e que venha trazer resultados fantásticos aí no seu dia a dia. E quem será o responsável? Tá? A equipe de manutenção mecânica, em conjunto com o setor de engenharia de confiabilidade. A equipe de manutenção será responsável pela troca das correias, enquanto o setor de engenharia de confiabilidade irá supervisionar e revisar o plano de manutenção preventiva, porque às vezes pode ter falha no plano também. Tá? Toda empresa tem seu plano de manutenção preventiva, mas em algum momento aí pode ser que esse plano já não seja tão eficaz como se espera, pode ter alguma falha. Aí entra o profissional
tá? Com conhecimento de análise crítica de falha, ele vai detectar todos esses problemas aí e vai ajustando isso de forma que a empresa cresça, os lucros apareçam e ele chegue no topo do sucesso. Tá? Como que vai ser feito isso aí? Bom, a troca das correias vai ser feita utilizando correia de maior resistência ao desgaste e será implementado um sistema de monitoramento contínuo da integridade das correias. Então, vocês viram, já surgiu mais uma variável aí que vai ser colocada para quê? Para melhorar as condições de análise de desgaste dessa correia. Então, a escolha de um material mais resistente visa reduzir o desgaste futuro, enquanto o monitoramento permitirá identificar possíveis problemas antes que causem falhas catastróficas, tá? Até em tempo real. E quanto que vai custar tudo isso? O custo estimado da troca de correia e implementação do sistema de monitoramento é de aproximadamente R$ 150.000. O investimento, tá? Investimento, gente. Investimento. Não é só custo. Está investindo em quê? Inicial pode parecer alto, mas os benefícios a longo prazo, em termos de redução de paradas e custos de manutenção, compensarão esse valor. Então, quando se fala assim, em dinheiro, muitas vezes se assusta com o montante ali de imediato. Mas, na indústria, você tem que ver isso a longo prazo. Tá? Então, hoje, pode ser que esse desembolso pareça muito, mas no decorrer do tempo isso vai trazer um benefício tão grande, e esse benefício vai se transformar em lucro para a empresa, que vale a pena esse investimento. Tá? E o PDCA agora tá. Nós fizemos ali o 5W2H, definimos tudo que vai ser feito aí. E onde é que entra o PDCA agora? Que eu falei, o título dessa aula é Sinergia entre 5W2H e PDCA. Então, a aplicação detalhada do PDCA, tá, é a que nós vamos ver agora. O problema foi estruturado utilizando o 5W2H. Então, nós podemos agora aplicar o ciclo PDCA para garantir a execução e validação da solução. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, planejar. Então, com base no 5W2H, o primeiro passo é planejar como a solução será implementada. Então, nesse caso, o plano envolve adquirir as correias transportadoras de maior resistência, agendar a parada na manutenção e preparar as equipes para realizar a troca e implementar o sistema de monitoramento. Tá? Detalhando, durante essa fase de planejamento, é fundamental garantir que todos os recursos estejam disponíveis, que o plano seja comunicado claramente, nós já vimos isso em aulas anteriores sobre comunicação eficaz, para que todas as equipes envolvidas, tá, entendam perfeitamente o que vai acontecer e que os prazos sejam estabelecidos. Então, também é essencial realizar uma análise de riscos para prevenir possíveis desafios durante a execução. É fundamental também a equipe de segurança, não só de manutenção, mas a equipe de segurança estar envolvida nesse processo para fazer essa análise de risco. Né? Então, vocês veem que para se fazer uma troca de uma correia, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um mecânico que vai fazer aquilo, você tem que ter a segurança que vai fazer a análise de risco, você tem que ter o pessoal de compra que vai adquirir de acordo. Ou seja, é muito complexo. Por isso que se utilizam essas metodologias, tá, que estão aí disponíveis para todos e que traz um benefício muito grande em termos de retorno de produção e produtividade para a empresa. Agora vamos executar, que é o do PDCA, ou seja, a fase de execução envolve a substituição das correias transportadoras durante a parada de manutenção, conforme planejado, e a instalação do sistema de monitoramento. Detalhando, nós temos que durante a execução, a comunicação entre as equipes, manutenção e supervisão deve ser constante para garantir que qualquer imprevisto
seja resolvido rapidamente. E, além disso, a instalação do sistema de monitoramento deve ser testado para garantir que está funcionando corretamente. Verificação, tá? Outra etapa do PDCA, é o cheque. Após a execução, o desempenho das novas correias do sistema de monitoramento deve ser verificado para garantir que os objetivos foram alcançados. Tá? Detalhando, nós temos que a verificação pode incluir medições de desgaste nas novas correias após um período de operação, além da análise de dados coletados pelo sistema de monitoramento. Então, comparações da situação anterior com a atual deve ser feita para que essa avaliação mostre se a solução implementada foi realmente eficaz. E agora chegou a parte do agir. Então, com base nos resultados da verificação, ações corretivas ou ajustes no plano que podem ser necessários, tá? Se o plano foi bem sucedido, ele pode ser padronizado para futuras manutenções. Caso contrário, o ciclo deve ser reiniciado com revisões do plano original. Iniciado não quer dizer que você vai lá agora trocar a correia outra vez, tá? Não. Você vai trabalhar o que? Esse plano de ação, tá? E vai ver aonde ele não está funcionando bem e aí se fazer os ajustes necessários. Então, caso contrário, o ciclo deve ser reiniciado. Se a solução implementada tiver sucesso, ela pode ser estendida a outras áreas da planta. A gente sabe, quem trabalha em mineração aí sabe muito bem. Você não tem uma correia só, você tem várias. Então, se obteve sucesso com aquele trabalho ali, eu posso criar um plano de ação para quê? Para todas as outras correias do circuito industrial. Então, caso haja falha no plano, ele deve ser revisado, analisando onde que foi que ocorreram os desvios, tá? E o que pode ser ajustado. Então, por que usar o 5W2H e o PDCA junto? Eu falei, é uma ferramenta poderosa para garantir ações que sejam claramente definidas, cobrindo todos os aspectos necessários. O PDCA, ele permite a execução dessas ações seja feita de maneira controlada e monitorada. Tal. Então, quando eu combino essas duas ferramentas, eu estou garantindo não apenas que o problema seja abordado de forma completa, mas também que a solução seja efetivamente implementada, verificada e melhorada continuamente. E os benefícios da aplicação dessas duas ferramentas é melhoria da produtividade. Ao identificar e resolver problemas com clareza e precisão, os 5W2H e PDCA reduzem as interrupções e melhoram a eficiência do processo. Concluindo, reduz custo. Aí está na sequência. Redução de custo. Então, através de uma abordagem estruturada, é possível evitar gastos desnecessários com manutenções corretivas, focando o quê? Ações preventivas. Segurança operacional, a padronização de soluções bem-sucedidas aumenta a segurança nas operações, reduzindo a chance de falhas críticas. Engajamento da equipe. Então, o uso das ferramentas claras como 5W2H e PDCA facilita o quê? A comunicação entre as equipes, aumentando o engajamento e a colaboração. Chegamos ao final dessa aula. O nosso próximo tema, nós vamos abordar o Lean Six Sigma. Então, eu vou trazer detalhadamente, tá? Desde o primeiro passo de lá, o que é o Lean Six Sigma, até o final. Até o nosso próximo encontro.